Olá, pessoal! E essa é uma semana pra lá de movimentada no céu. Sobre isso que eu quero falar, mas eu vou dar um enfoque num movimento astrológico muito importante, que é o retorno de Urano no signo de Touro, aos últimos graus de Touro. Urano está retrógrado, logo esse movimento retrógrado faz com que ele volte aos últimos graus de Touro e lá ele vai permanecer até abril de 2026. Ou seja, a gente tem um período aí de resoluções, de ressignificações ligadas às temáticas de Touro, de mudanças, transformações em Touro. Então, sobre isso que eu quero fazer uma coisa mais profunda. Mas eu vou falar um pouquinho do céu da semana. No entanto, antes da gente começar, deixa eu me apresentar para você que está aqui pela primeira vez no canal. O meu nome é Ellen Reis Mourão, sou psicoterapeuta junguiana e astróloga. Minha especialização na psicologia analítica, junguiana, é mitos e contos de fadas. Se você quiser conhecer um pouquinho mais desse meu trabalho, eu tenho outras redes sociais como Instagram, TikTok, e eu tenho meu blog, o Ellen Reis Mourão, psicoterapeuta junguiana. E principalmente a astrologia, tá? Tem os meus atendimentos astrológicos aí, onde eu uno terapia, psicoterapia, junto com o mapa, com astrologia. Então, esse é um pouquinho sobre mim. Sejam muito bem-vindos, você que é novo e você que está aqui já, sempre acompanhando. É sempre um prazer falar com você. Bom, vamos lá, gente. Então, vamos começar pela semana? Só que olhando para minha... Eu tô aqui do ladinho com a minha cola. A gente começou hoje vindo de um fim de semana de excessos, né? A gente tendo que se limpar dos excessos, porque a gente teve Vênus quadratura Júpiter com quadratura Quirón. Então, assim, a gente pode ter tido gastos, excessos, e a gente tá com uma lua em Áries, então a gente pode ter sentido, assim, impulsos de agir sem pensar, e agora a gente vai olhar e falar, pera, onde o Sol tá em Escorpião, ou seja, tá iluminando aquilo que é obscuro em nós, onde eu não tô conseguindo me controlar, né? Onde eu tô me perdendo, onde eu não tô conseguindo me controlar, né? Onde estão os meus excessos? Essa é uma reflexão boa para hoje. E a questão dos esforços, o quanto a gente está colocando esforço demais sem ter resultado naquilo que a gente pretende, tá? Além disso, amanhã, dia 4, Marte entra no signo de Sagitário. Vou fazer um vídeo só sobre Marte, tá bom? No signo de Sagitário. Então, assim, a gente vai tender a querer se aventurar, a crescer, a expandir nossos horizontes, a se aventurar, a se arriscar, né? A gente vai querer ter um otimismo pra gente assumir riscos. No entanto, logo de cara, Marte vai fazer uma oposição a Urano em Gêmeos, ok? E pode significar que a gente queira... Oh, perdão, bati o pé. Que a gente queira fazer mudanças e rupturas abruptas, tá? E a gente pode perder um pouco a mão de, eu preciso de espaço, eu preciso de liberdade, eu preciso romper com esse padrão e pá, eu sou abrupto, né? Cuidado com pressa, com acidentes e ansiedade. Esse é um período difícil que podem acontecer acidentes, é um convite, tá? E a gente lembrar que a liberdade, que Marte Sagitário vai falar pra gente lutar pela nossa liberdade, lutar pra gente expandir horizontes. A liberdade, ela não é um descompromisso completo e absoluto. A gente tem que manter alguns compromissos, tá? Mas eu falarei mais a fundo amanhã. E a gente vai ter também uma lua cheia no dia 5, no signo de Touro, que vai deixar claro questões ligadas a apegos, a finanças, valores, tá? A gente vê as questões de ordem financeira, de trabalho, de alimentação e de relacionamento. E é óbvio que eu vou fazer um vídeo sobre a lua cheia, porque essa daqui vai ser bem interessante e especial. Bom, vamos lá, gente. O que mais nós temos? Antes da gente falar de Urano, a gente tem no dia 6 a estreia de Vênus no signo de Escorpião. Lógico que eu vou falar sobre isso também. Até porque essa Vênus, na sua estreia, já vai fazer uma quadratura com Plutão em Aquário. Então, relacionamentos, sejam afetivos ou de parcerias, vão ficar mais... E dinheiro, finanças, trabalho, economia, vão ficar mais pesados esses temas. Pedindo mudanças, pedindo transformações mais profundas, tá? Em Escorpião, junto com Plutão, essas transformações têm que vir num nível muito profundo, ok?
Pois bem, o que mais a gente vai ter? No dia 9 a gente tem Mercúrio retrógrado em Sagitário, também vou falar sobre isso essa semana, que vai do dia 9, cadê minha cola? A 29 de novembro, tá bom? Mas vamos ao que interessa. Dia 7, Urano retorna a Touro, 27, 29 graus de Touro, mais ou menos. Ele vai ficar por lá nesse período. Dá uma olhada em que casa você tem esses graus, 27, 29 do signo de Touro, porque ali Urano vai voltar, fazendo a gente revisar as temáticas dessa casa, né? Enfim, mas eu vou falar no geral, em termos pessoais, o que a gente vai acabar revisando dentro da temática taurina. Se você quiser ver especificamente para o seu mapa, a gente uma consulta astrológica comigo, pra gente dar uma olhada no onde que o Urano vai transitar ali, que casa que ele vai pegar em Touro, fazendo você revisar aqueles assuntos, romper padrões, enfim, ok? Pois bem, gente, vamos falar um pouquinho sobre a estada de Urano no signo de Touro. Essa estada de Urano no signo de Touro trouxe revoluções dentro das temáticas taurinas, seja dinheiro, financeiro, né? Nas finanças, a gente teve aí as criptomoedas, a questão dos valores cada vez mais de dinheiro, né? Das trocas virtuais. Tá? A gente tem usado muito a internet para fazer transações, ou seja, a digitalização da economia e também algumas crises e instabilidades, tá? Porque o Urano ele vem e vira tudo de ponta cabeça, tá? Fazendo a gente ter que, né? Mudar completamente, tá? Porque as mudanças são abruptas com Urano, tá? Além disso, a Terra e o meio ambiente, afinal de contas, Touro é um signo de terra. Tem ligação com nossa alimentação, com o ambiente, os avanços tecnológicos, a gente teve avanços tecnológicos aí na agricultura, no cultivo da terra, mas também instabilidades como terremotos, mudanças climáticas, tá? Por conta desse uso, né? Rápido, acelerado da Terra, ok? Além disso, os nossos valores pessoais também estão passando por transformações, principalmente em relação a nós mesmos, o valor das mulheres, porque Touro é regido por Vênus e tem a ver com o feminino, somente as mulheres dentro das relações, libertação do feminino, das mulheres se sentirem mais livres para ser quem elas são, até mesmo nas questões de relacionamento. A gente vem passando por transformações, principalmente as mulheres, o feminino, de não depender, de serem independentes e de até não quererem mais relacionamento. Saiu na Vogue aí, inglesa, que agora estar namorando é fora de moda. Ou seja, as mulheres estão repensando a forma dos seus relacionamentos. Tá? Além das nossas posses, da natureza dos nossos prazeres, a gente se libertando vários prazeres, deixando mais livre as temáticas de relação e de prazer. Além disso, o corpo e a matéria, tá? Novas tecnologias corporais, tá? Que visam uma saúde, um prazer mais com o corpo, avanços na alimentação, alimentação mais natural, essa mudança de novas alternativas de alimentação. E vem se discutindo muito também a nossa relação do nosso corpo com a natureza, ok? Vamos lá, agora isso tudo foi em termos coletivos. Mas Urano, ele passa cerca de 5 meses retrógrado. É natural o movimento retrógrado. O movimento retrógrado não existe de fato. É uma impressão que a gente tem que o planeta aparentemente está voltando para trás. Mas é da perspectiva da Terra. Ele tá na órbita dele, tá? Mas da nossa perspectiva terrena, poxa, parece que ele está andando para trás. Esse movimento retrógrado é assim, quando ele está em movimento direto, a coisa é externa. Urano direto, as mudanças são externas e súbitas. Ok? Quando o movimento é retrógrado, a energia se volta para dentro. Então, as mudanças, elas são internas. A gente revisa as mudanças, onde a gente precisa melhorar, a gente faz uma revisão dessas mudanças. O ímpeto dessa libertação, dessa revolução, que é Urano,
se volta para dentro, se volta para interesses mais internos, né? Nós diante dessas mudanças, em Touro, os nossos valores diante dessas mudanças, quem somos, qual é o meu valor, qual é o meu impacto diante dessa mudança toda? A gente passa a refletir o que eu quero mudar em termos de finanças, em termos de relacionamento, em termos de valores, do que eu quero me libertar, né? O que ainda me prende aos meus apegos, tá? Aquilo que eu tenho como ideia de segurança, porque Touro é um signo que precisa de segurança, é apegado, então a gente passa a revisar esses assuntos internamente. O que a gente pode ver em termos coletivos aí? Revisando temas econômicos, tá? Uma revisão de sistemas de economia, né? Da forma como a gente lida com o dinheiro. Ajustes nas moedas digitais, sistemas políticos e econômicos aí, algumas revisões pelas quais a gente vai passar, ok? Alternativas, revisão do uso da terra, dos recursos naturais, tá? De energias, de alimentos, revisão das questões climáticas. A gente tem que mudar algumas coisas aí, né? O clima está passando por muitas mudanças, então a gente vai fazer uma revisão do impacto dessas mudanças e o que a gente precisa aí, né? Reolhar. É um chamado para uma sustentabilidade, né? O planeta, a Terra tá passando a conta dela. Olha, peraí, gente, vocês precisam rever as práticas, né? Pensar em sustentabilidade. O Urano em Touro tem muito a ver com sustentabilidade também. E valores sociais. Quais são os valores sociais que a gente precisa rever? Né, em termos materiais, de dinheiro, de trabalho, de prazer. A gente vem revisando as questões de trabalhar demais e não ter prazer, o quanto impacta o trabalho no nosso corpo, na nossa saúde, no nosso prazer. Quais são os valores? São os materiais? Quais são os valores que você tem? E esses valores vão ser revisados novamente. Em termos individuais, a gente vai ver revisões de padrões de apegos, mas também de zonas de conforto, tá? Ligadas ao meu conforto, aos meus bens, né? Talvez eu precise mudar aí como eu percebo o que é o meu próprio valor, qual que é o meu próprio valor, qual que são os meus apegos que eu não tô deixando transformar, ok? Principalmente em relação ao trabalho, matéria, dinheiro, tá? Em relação ao meu corpo, no sentido de ter um prazer, de me sentir confortável, tá? Um desejo da gente se libertar de dependências afetivas, ok? Talvez você ainda tenha dependências ligadas a uma baixa estima, a um baixo valor diante das relações afetivas, que é Vênus, é amor também. E dependências materiais, ok? Talvez você precise mudar a forma como você vê e enxerga o dinheiro, ok? Que mais? Novas formas a gente vai revisar e pensar em novas formas de gerar recurso financeiro para a gente ter segurança, né? Touro é o signo da segurança e o Urano vem falar, né? Fez aí uma mudança aí muito radical. Então a gente revê a forma como a gente lida com a segurança afetiva e a segurança material. A gente entender que Urano vem nos explicar que tudo é impermanente. As coisas acabam. Pode ser que você tenha uma nova ideia de ter um recurso financeiro, pode ser que uma fonte de renda do passado você retome, retrógrado, um projeto ou até um relacionamento, tá? Porque tem tudo a ver com a Vênus. E a Vênus, ela vai ser muito importante nesse processo. A Vênus vai entrar em Escorpião, vai fazer uma quadratura com Plutão, né? Nesse processo, talvez a gente, desse Urano, desse período de Urano em Touro, quando ele entrar, vai estar Vênus em Escorpião. A gente precise voltar e olhar para os padrões inconscientes que nos mantêm presos ao mesmo tipo de relacionamento. Pois é, o alecrim dourado, a alecrimzinha dourada pode retomar algumas pessoas, tá? Não é para todo mundo, tá bom, gente? Voltar e você ter que rever relações do passado, mais no sentido de quebrar padrões,
né? E de deixar morrer. Falar, não, chega, não quero mais isso não, tá? Ou retomar um valor que você tinha, algo que era valoroso para você no passado e que você deixou para trás, tá? Que pode fazer com que a sua autoestima, seu amor próprio renasça das cinzas, tudo bem? Já falei fonte de renda do passado, que você pode retomar, né? Mas eu vejo, assim, esse Urano retrógrado em Touro, Vênus e Escorpião, num sentido de a gente olhar para o nosso valor mesmo. A gente passou por mudanças profundas aí. Qual é o meu valor diante da sociedade? Eu sou livre para ser quem eu sou? Eu me valorizo? Eu valorizo as minhas capacidades, eu valorizo quem eu sou, valorizo a minha história, né, meu passado. A gente está falando de uma volta, de uma energia que fica retrógrado, né? Então, a gente olha também para o passado em movimentos retrógrados. Então, como foi o seu posicionamento diante do seu alto valor? Acho que esse é o questionamento mais profundo de Urano em Touro retrógrado. Porque a partir disso tudo pode mudar. Seus relacionamentos afetivos, sua relação com o dinheiro, sua relação com o seu trabalho. A partir da perspectiva que você não se abaixa mais, né? Da perspectiva de que você se mantém e reconhece o seu valor e que você não vai aceitar menos do que isso. Pessoal, fico por aqui. Esse foi o vídeo da semana, falando um pouquinho do sol da semana e principalmente de Urano em Touro novamente. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo.